Bom dia, bom dia. Maravilha. Mara, querida, Sérgio, estamos aí com o pessoal da Schwank, Janessa, Joyce, uma boa. Bom dia a todos, Marcos da Porto Belo, Marinês. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Pessoal da Supreme, turma boa. Vamos lá, Vanessa, Carla, Lidiane, Ricardo, Clemar. Bom dia. Não sei se é meu. Então, vamos lá, gente. Até 8 horas e 32 minutos, né? Até em respeito a quem estava conectado dentro do horário, nós já estamos com a nossa palestrante de hoje também aqui conectada com a gente. Vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, hoje a nossa convidada é a Mônica Schlusen-Mongliotti. O nome já é um exercício fonoaudiológico. Ela é fonoaudióloga, especialista em comunicação e voz, mestre em educação, foi fonoaudióloga da Rede Globo e da RIC TV Record em Santa Catarina por 14 anos, responsável por treinar a comunicação dos repórteres e apresentadores das emissoras, é fonoaudióloga da campeã mundial de oratória Lena Souza, responsável pelo Programa de Excelência no Atendimento ao Cliente da Unimed, premiado nacionalmente, da FG Empreendimento de Balneário Camboriú e de diversos outros clientes, como Tractebel, Docol, Grupo VEG, BMW, Frank Cozinhas, Vicua, enfim, tantos outros clientes. É responsável também pelo único treinamento de oratória do Brasil com reconhecimento do MEC. Aliás, parte da minha capacidade de comunicação eu devo a essa super profissional que eu tive o prazer de, lá no início da minha carreira, não precisamos dizer quantos anos atrás, contar aí com as sessões de fono que eu fazia com a Mônica. Um prazer te receber, Mônica. Bom dia. Bom dia, vamos ver, a Mônica está conectada aqui. Bom dia, Mônica. Não estou ouvindo o áudio da Mônica. Espera aí, Mônica, não estou te ouvindo. Abre o teu, Mônica, acho que o teu áudio está fechado. Vamos lá. O teu está fechado, Mônica. Abre ali. Isso, agora abriu. Ok. Então, muito bom dia, Roberta, bom dia a todos, um prazer enorme estar aqui, muito grata pelo convite, e a ideia é realmente fazer que esse breve momento seja bastante efetivo e que possa trazer aí questões a respeito da comunicação que possam somar e contribuir, não só para os profissionais que estão conosco, mas também pelas equipes que estão lideradas por eles. Eu posso continuar daqui? Fica comigo? Isso aí. Afinal de contas, Mônica, o que a sua comunicação diz de você? A palavra é sua. Boa apresentação. Muito obrigada. Muito bem. Então, quando a gente fala, né, sobre o que a sua comunicação diz de você, na maioria das vezes, as pessoas pensam que comunicação é aquele momento que a gente fala, né? Então, quando eu falo, eu estou me comunicando. Só que a comunicação, ela vai muito além do momento em que a gente fala. Ela começa muito antes e ela vai envolvendo questões sobre a aparência, sobre como a gente olha as pessoas, como a gente se coloca. E é um pouco sobre tudo isso, claro que focado para o dia a dia de vocês, para o dia a dia na loja, na empresa, com os colaboradores, exercendo essa função enquanto líder, né, do quanto a minha enquanto líder pode influenciar. Mônica, o teu áudio fechou, desculpa. Eu vou pedir para todo mundo manter o seu áudio fechado, tá, gente, por enquanto. Vai ter um momento que a gente vai poder fazer essa interação, senão a gente tem que fechar aí no geral e acaba fechando da Mônica também. Obrigada, Mônica, desculpa. Imagina. Então, o quanto também a comunicação dos meus liderados, né, das pessoas que trabalham na empresa, pode influenciar nos resultados que a nossa empresa tem. Então, hoje a ideia é trabalhar a comunicação como um diferencial competitivo da nossa empresa para fazer com que a gente possa alcançar mais resultados. Eu costumo usar essa expressão de que comunicação é tudo
e tudo é comunicação. E aí, lógico, as pessoas falam, bom, tu é fonoaudióloga, como tu trabalha com isso fala a teu favor. Mas o que eu gostaria nesse momento com isso é despertar para o quanto de coisas estão relacionadas à comunicação e a gente não se dá conta. Eu vou só começar com um exemplo e depois a gente fala sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas muitas vezes você é o líder dessa equipe e aí você teve problemas, a gente tem coisas que tem que administrar, e aí você entra na sua loja de cara amarrada, mal-humorado, não cumprimenta ninguém, bate gaveta, bate porta, e eu não me dou conta que nesse momento eu comunico que se eu faço isso, eu entendo que isso é normal. Portanto, se os meus colaboradores, em determinado momento, ao atender um cliente que for meio grosseiro, que for meio mal-humorado, se eles tratarem mal o meu cliente também, isso vai parecer, precisa parecer normal, porque é uma postura que eu tenho, uma conduta que eu adoto, vai ser normal que a minha equipe replique. Então, pensar em tudo que a gente faz, está comunicando e está deixando uma mensagem, é muito importante para a gente enquanto líder. Eu trabalho com comunicação e com relacionamento com o cliente, e eu costumo dizer que aquela máxima é verdade, a equipe é o reflexo do seu líder. Então, o que nós comunicamos, a nossa equipe acaba comunicando também. Só para a gente fazer uma introdução, nós temos vivido no ambiente corporativo o que as pessoas chamam de era do relacionamento. Como assim, Mônica? Nós, historicamente, vivemos algumas eras, né? Teve lá a era do produto, logo depois da Segunda Guerra Mundial, que não tinham empresas para produzir produtos, então quem produzisse e tivesse o produto estava com a faca e o queijo na mão. Então, por exemplo, não tinha cadeira. Alguém que conseguisse produzir uma cadeira, ela podia ser, eu brinco, né, meio renga, meio torta. Tens uma cadeira? Tenho. É melhor uma cadeira torta do que não ter cadeira. Então, essa foi a era do produto. Bastava ter produto que a gente estava no mercado. Aos poucos, tudo foi se restabelecendo e agora, quando eu pensava em cadeira, eu já tinha opções de cadeira. Então, as pessoas passaram a optar por qualidade. Eu quero comprar uma cadeira e uma cadeira de qualidade. E aí, aos poucos, várias opções de cadeiras com qualidade já estavam acontecendo. E aí, bom, aí começa a ver o quê? Aí a gente veio para a era do atendimento. As pessoas queriam comprar cadeiras de qualidade e queriam ser bem atendidas. Nós fomos evoluindo aí e chegamos, então, à era do relacionamento, que é o que nós vivemos hoje. Nossos clientes querem comprar produtos de qualidade, serem bem atendidos e, mais do que isso, eles querem sentir que tem um relacionamento conosco. Eles querem se sentir importantes. Foi baseado nisso que surgiu, então, a chamada experiência do cliente, né? Que é como nós podemos trabalhar para conseguir fazer com que toda a experiência do cliente relacionada com a nossa marca seja positiva. Por que isso é tão importante? Porque essa referência positiva, todas as vezes que ele tem contato com a nossa empresa, faz com que ele fidelize, faz com que ele tenha boas recordações, com que ele queira voltar e com que ele fale bem da gente para todo o restante. Então, aqui surgiu a era do relacionamento. E como esse relacionamento acontece? Esse relacionamento com o cliente acontece através da comunicação. Exemplificando essa importância de entender a comunicação e o relacionamento, tem essa frase do Simon Sinek que diz: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Como é que a gente faz contato com pessoas? Através da comunicação. Por quê? Porque o relacionamento, ele é feito por conexão, né? Se você consegue se conectar com a outra pessoa, se ela consegue sentir que ela tem alguma forma, alguma coisa que a ligue contigo, você consegue gerar conexão e posterior relacionamento. Agora, todo tipo de conexão com o outro é permeado pela comunicação.
Quanto mais você consegue se comunicar com aquela pessoa, ou melhor se comunicar com ela, mais poder de persuasão você tem sobre ela, né? Mais você consegue, você tem poder de convencimento sobre ela. Então, então usar a comunicação a nosso favor para gerar conexão é muito importante. Só que como é que eu faço isso, Mônica? Se você não tiver algumas técnicas, algumas percepções, algumas orientações, você vai fazendo intuitivamente. Ah, eu acho que eu até já sabia disso, eu vou tentando, Mônica. E o que eu gostaria de fazer aqui para ti hoje é te trazer algumas orientações, algumas percepções técnicas de como você pode usar a comunicação intencionalmente a teu favor, para que você consiga gerar conexão, tanto com seus colaboradores, pensando em você como líder, quanto com os seus clientes, pensando em você e nos seus colaboradores como equipe. Bom, se eu entendo que é a minha comunicação que gera essa conexão, eu posso usar a minha comunicação sempre da mesma forma, que vai dar certo com todo mundo? Não muito, né? Porque as pessoas são diferentes e eu preciso olhar, ver essa pessoa e entender que eu preciso me conectar naquilo que eu vi dela, identifiquei, eu preciso tentar me conectar com isso que representa essa pessoa. E aí fica a grande pergunta, né? Como é que eu faço isso? A comunicação, ela é cerceada, ela é rodeada por uma série de quesitos que normalmente nós fazemos intuitivamente na nossa vida. E essas coisas são alteradas, impactadas por alguns hábitos e por algumas coisas que começam a fazer parte do nosso cotidiano em determinados momentos. Primeira coisa que é fundamental para que a gente consiga fazer conexão com as pessoas. Vamos lá. Olhe para as pessoas com quem você conversa. Talvez você vai me dizer, Mônica, isso é óbvio, a gente já sabe, mais ou menos. Se você for num restaurante, como eu fui ontem no Dia das Mães, e você começar a olhar em volta, você vai ver a quantidade de pessoas que estão sentadas na mesma mesa e estão cada uma mexendo no seu celular. Quando uma delas fala, como parece, eu ontem estava reparando assim, parece que quem fala está incomodando aquela pessoa que está fazendo algo mais interessante e mais importante, que era olhar no celular. Então, hoje é muito comum você estar mexendo ali e alguém fala assim, viu, posso falar contigo? Você fala, pode falar. E você continua mexendo no celular. Pessoas sentadas e aqui, né? Você está lá, eu estou aqui, a gente só está dividindo o mesmo local físico, mas a gente não está gerando nem conexão e nem comunicação. Então, quando nós pensamos hoje, tanto quanto eu exerço, enquanto eu exerço a minha função de líder, quando nós estamos pensando no cliente que entra na loja e os meus liderados atendendo essas pessoas, primeiro quesito para a gente iniciar a comunicação, para a gente gerar a conexão olhe para as pessoas com quem você se comunica. Se você está conduzindo uma reunião com os seus colaboradores, mantenha um olhar para as pessoas. Se você está atendendo cliente, pessoas numa mesa, olhe para todas as pessoas que estão na mesa negociando com você. Se o seu colaborador vai atender um cliente, oriente para que ele olhe nos olhos dessa pessoa que ele está atendendo. Qual é a diferença? O que isso faz? Isso mostra respeito, atenção, mostra que aquela pessoa, naquele momento, é a coisa mais importante que você tem para fazer. Eu vou aproveitar aqui e vou dar um parênteses, que eu acho uma informação bem interessante. Um estudo da Universidade de Harvard mostrou que as crianças pequenas dessa geração têm menos empatia do que gerações anteriores. E aí eles foram tentando entender o que está acontecendo. Eles colocaram carinhas, né, aquelas carinhas que representam quando a gente faz pesquisa de satisfação, uma carinha de feliz, uma carinha de triste, colocaram uma carinha de bravo, uma carinha de espanto, e a maior parte das crianças de 7 anos erraram o que essas carinhas queriam dizer. E o que se descobriu? Que estas crianças, elas recebem muito menos contato visual dos pais do que as gerações anteriores. É quase fácil de a gente entender, né? É muito comum hoje a gente ver pais mexendo no celular.
recentemente, né, saiu ali uma matéria da mãe que estava no carro, no celular, o pai parou, a criança desceu do carro e ela não viu enquanto estava no celular. Então, o celular, ele tem tirado muito isso de nós mantermos o contato visual com as pessoas. Se a gente pensar isso em venda, na hora que eu mostro o quanto aquela pessoa é importante, o quanto eu estou ali, o quanto eu estou focado naquele momento, contato visual é fundamental. E aí vai um alerta para a gente líder, que às vezes entra um liderado na sala, você está lá comprometido, fazendo alguma coisa no seu computador, a pessoa para do teu lado e diz assim, posso falar contigo? Você continua digitando e diz, fala, né? E não olha para a pessoa. Então, manter o olhar nas pessoas enquanto a gente se comunica com elas é fundamental para que elas se sintam valorizadas, importantes, para que elas se sintam respeitadas pela gente. Então, primeira coisa para gerar conexão e comunicação, olhe para as pessoas com quem você conversa. É melhor que você diga para alguém, eu não posso no momento, daqui a pouco, quando eu puder, eu vou até você, ou volte no momento, do que a gente permitir que as pessoas falem e depois, né, enquanto elas falam, a gente não ouvir. Mônica, eu vou só pedir para todo mundo tomar o cuidado de fechar o seu áudio. O Henrique Serralho está com o áudio aberto ali. Pedir para todo mundo fechar o seu áudio para não comprometer aqui, tá? Obrigada, Mônica, pode continuar. Segundo ponto importantíssimo na comunicação, eu chamo o sorriso de janela da comunicação. Quando você tem uma expressão facial positiva, né, de um leve sorriso, você se mostra aberto para se comunicar com as outras pessoas. Pessoas com a cara fechada, né, elas já tendem a isolar a outra pessoa, a mostrar que não quer contato. Então, tanto para o líder quanto para quem quer vender, né, manter uma expressão aberta, manter uma expressão de sorriso, faz com que as pessoas sintam vontade de ter conexão com você, vontade de se aproximar. Então, olhar para as pessoas com quem a gente quer fazer conexão e comunicação e manter uma expressão facial leve, de sorriso. É como se a gente abrisse uma janela dizendo, eu estou aqui, disponível, pode chegar, porque a gente vai se aproximar e isso vai ser bom. E então, um lema de vida que eu tenho para mim é sorria, depois a gente acha um motivo. Se você estiver nervoso, sorria. Se você estiver na dúvida, sorria. Se você estiver com medo, sorria. E aí, enquanto você sorri, você ganha um tempinho para pensar no que fazer, né? Eu brinco muito com colaboradores novos na empresa, que eu digo que você está lá no primeiro dia, e aí no primeiro dia as pessoas estão quase rezando para ninguém chegarem para ela atender, né? Porque ela tem medo de não saber nada. E aí é muito comum, né, que às vezes as pessoas cheguem e peçam ou perguntem justamente alguma coisa que a pessoa não sabe. E aí a primeira coisa, normalmente, é que daí dá uma encolhida e o rosto né, aquela cara de desespero. Então, o que eu digo é, respira e sorri, né? Sorri que você ganha um tempinho para pensar e aí a gente vai atrás da informação, a gente vai buscar o que precisa, mas sorria, mantenha a tua expressão dizendo, tá tudo bem, eu estou satisfeito, eu estou contente de estar aqui com você. Então, o sorriso, para mim, é algo que a gente precisa tentar ligar no automático quando aceita um trabalho que inclua se relacionar com pessoas. O sorriso, para mim, é uma das melhores ferramentas para a gente conseguir gerenciar todas as situações do dia a dia. E aí eu trouxe, para mim, uma foto, ela saiu numa revista bem conceituada, né, a Forbes, bem conhecida e tal, essa frase, né, que diz assim, se você não pode mudar a realidade, mude a sua percepção sobre ela. Ok, e aí eu trouxe essa fotinho que diz o seguinte, felicidade é um estado de mente. O que eu quero mostrar aqui? Tem uma menininha no pódio, em primeiro lugar, com a bota rosa, né? Eu sempre brinco que a maioria das meninas do universo, nesse momento, deviam estar adorando essa bota rosa, querer uma bota rosa igual. Ela está em primeiro. E ela está com uma carinha, eu espero que no vídeo dê para ver, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, vocês podem ver mais de perto. Ela está com uma carinha de azeda, uma carinha quase de choro. E lá do outro lado, tem um menininho que ficou em terceiro, que está aqui com, parece um quichute,
a barriga meio que aparecendo, e a carinha dele, em terceiro lugar, é uma carinha de felicidade absurda, né? E aí eu sempre comento que eu acho que quando eles chegaram em casa, essa menina comentou assim: ô mãe, eu tive que participar de uma porcaria lá, de uma corrida, ainda cheguei em primeiro lugar, no dia que eu estava com a bota rosa, e aí tive que subir lá no pódio, no coisa, para ganhar um papelzinho lá, ai, um saco. E esse piá é o que chega em casa e fala: mãe, eu ganhei em terceiro hoje, mãe. Eu fui na corrida e eu ganhei em terceiro, porque ele tem certeza que ele ganhou em terceiro, né? Então, se você não pode mudar a realidade, mude a sua percepção sobre ela. A felicidade é um estado de mente. E vocês vão lembrar de várias pessoas que a gente já encontrou pelo caminho, que, independente do que aconteçam com elas, estão sempre achando que foi uma coisa ruim, que poderia ter acontecido algo melhor. E várias pessoas que a gente encontra no caminho, que independente do que aconteça com elas, essas pessoas entendem que aquilo foi bom, que teve um lado bom e que alguma coisa dali ela aprendeu e que com aquilo ela descobriu coisas maravilhosas. Então, que a gente possa ser um líder inspirador, um líder que consegue entender que a felicidade é um estado de mente, tentar fazer com que possa ser um exemplo de um sorriso no rosto e de quanto isso interfere nas nossas relações, nas nossas vendas e no resultado de tudo que a gente faz. Para quem trabalha com gente, com vendas, liderando equipe, com cliente, trate todos com gentileza sempre. Esse é um lema para mim. Então, a gente está falando de algumas coisas aqui que comunicam antes de a gente pensar em efetivamente como eu falo, como eu me coloco com as pessoas. A gente falou de mantenha olhos nos olhos, mantenha contato visual com quem você se comunica. Depois, deixe uma expressão de sorriso no rosto. Independente do que está acontecendo com você, você pode mudar a sua percepção sobre essa realidade e colocar um sorriso no rosto, que é a forma fácil de a gente lidar com as situações. Depois, nós precisamos tratar as pessoas com gentileza sempre. Outro lema que eu tenho para mim: se você tiver que escolher entre ser gentil ou estar certo, escolha ser gentil, que estará sempre certo. E algumas vezes, quando eu estou dando treinamento de relacionamento com o cliente para as equipes, né, é muito comum que às vezes alguém venha e diga: nossa, Mônica, eu consegui. Olha, eu levei acho que uma meia hora, mas eu consegui mostrar para o cliente que ele estava errado. E aí eu digo: e o que é que você ganha com isso? É como, vou brincar aqui com os homens que estão na sala, né? Você discute meia hora com a sua mulher e consegue provar para ela que ela está errada. O que é que você ganhou com isso? Você se ferrou uma semana no seco e ela pé da vida contigo, né? Então não vale a pena perder tempo provando que o outro está errado. A grande questão para a gente que lida com gente como é que eu posso encontrar uma solução que seja viável para ambos os lados e que, em se tratando do cliente, o deixe satisfeito. Claro que não adianta eu encontrar soluções que deixem o cliente satisfeito e que sejam inviáveis para a nossa empresa, mas buscar sempre soluções, né, que deixem o cliente satisfeito. As pessoas me perguntam: você acha que o cliente tem sempre razão, Mônica? A minha resposta: não me interessa. Eu não estou interessada em saber se o cliente tem razão ou não. Eu estou interessada em encontrar uma solução que seja viável para a gente enquanto empresa e que o deixe satisfeito. Pronto. Se ele está errado, se ele tem razão, não vamos focar nisso, porque ninguém gosta quando você mostra para essa pessoa que ela estava errada, né? Então, independente da posição do outro, independente de como o outro está, a nossa conduta, a minha sugestão se você tiver que escolher entre ser gentil ou estar certo, escolha ser gentil, que estará sempre certo. E aí, algo que me ajuda a orientar a comunicação de quem trabalha lá na ponta, com o cliente, que muitas vezes a gente sabe, entre nós aqui, né, entre quatro paredes aqui, vamos falar, muitas vezes o cliente não é gentil, não é doce, não é fofo, né? Mas se a gente quisesse escolher só os clientes doces, gentis e fofos, muito provavelmente a gente não ia se manter no mercado. Então, a grande questão é saber se comunicar e saber lidar
com todos esses clientes, né? E aí eu tenho para mim, tá, mas eu fui maltratado pelo cliente, o cliente me ofendeu, como é que eu faço? Como é que eu reajo a isso? Minha sugestão na comunicação, não trate as pessoas tão mal quanto elas são. Trate as pessoas tão bem quanto você é, né? E aí, baseados nesse princípio, a gente consegue encontrar sempre soluções mais assertivas e que dão mais resultados no nosso dia a dia. Então, aqui a gente vem caminhando, né, conversando sobre questões que interferem na nossa comunicação, mas ainda não dizem respeito à fala em si. Falamos de olhar nos olhos, falamos de sorriso, falamos de tratar bem e com gentileza todas as pessoas, porque esses pontos começam a gerar uma possibilidade de conexão. Isso vale para a gente, Mônica, lidando com o nosso time? Sem dúvida. Olhar para as pessoas, você tem um liderado que vem, que quer conversar com você, pare o que você está fazendo, dê atenção para essa pessoa. Não posso fazer isso nesse momento, Mônica. Diga para ela que esse não é o momento propício. Agende, faça esse momento acontecer depois, né? Sorria, tenha um semblante aberto. Muitas vezes era um padrão antigo, às vezes a gente chegava em alguma empresa, as pessoas diziam, né? Eu como consultora, às vezes chego e falo, tenho uma reunião com fulano, que é o proprietário lá, o que é o CEO da empresa. E aí algumas pessoas diziam, não é um bom dia. Eu, no teu lugar, fazia meia volta e voltava. O homem está espumando, está pior que pimenta. Eu percebo, né, que o líder muitas vezes faz isso sem perceber, mas isso acaba sendo muito ruim para toda a equipe, né? É o tipo de relacionamento que faz com que a equipe fique escolhendo a melhor hora, escolhendo o melhor dia, escolhendo o melhor momento, e aí muitas vezes coisas que precisavam ser resolvidas, problemas, né, relacionados ao cliente, que eles precisavam de orientação, acabam ficando sem uma resolução adequada. Então, que a gente possa perceber o quanto nessas entrelinhas nós vamos comunicando coisas que muitas vezes interferem no resultado de todo o time. Agora, fora, né, indo além desses pontos, que são a primeira forma de gerar conexão, a nossa comunicação vai influenciar e muito todo esse nosso relacionamento com o time e da nossa empresa com o cliente. E aí, vamos entrando um pouquinho mais, vamos chegando nas partes mais específicas da comunicação. Tudo comunica. E aí, aqui a gente tem um bom conceito para reflexão. O que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. O que essa frase traz para nós quando nós pensamos na nossa empresa, por exemplo? Às vezes a nossa empresa tem lá na sua missão, visão, valores, o cliente em primeiro lugar, o cliente como centro, como foco de tudo, como o mais importante, né? Eu tenho lá isso definido, está lá, eu compartilho com os meus colaboradores, está exposto na minha loja muitas vezes. E o que eu faço? Vou dar um exemplo. O cliente manda uma mensagem por WhatsApp e ela leva um dia para ser respondida. Eu sou realmente o mais importante? Uma mensagem de WhatsApp leva 4 horas, 5 horas, um dia para ser respondida. Eu mando de manhã e responde à noite, à tarde, né? Eu mando um e-mail com dúvidas sobre um produto, sobre uma questão comercial nossa, e esse e-mail leva 2 dias para ser respondido. O que eu faço não combina com o que eu digo, com o que está descrito lá na missão, visão e valores, por exemplo, né? Ou no meu discurso de líder, eu digo que as pessoas estão em primeiro lugar, que nós temos uma gestão focada nas pessoas, e quando as pessoas querem conversar comigo, eu nunca estou disponível. Ou quando alguém fala de algum problema, eu já estouro, já explodo, e as pessoas não sentem nem coragem, né, às vezes, de trazer problemas para que eu possa ajudá-las a encontrar uma solução. Então, sempre ter em mente que não é só palavra que comunica, mas ação comunica. Para piorar a situação, uma pesquisa da fonoaudiologia recente mostrou que o nosso cérebro entende
75% pelos conteúdos adjacentes, ou seja, pela nossa expressão facial, pelos nossos gestos, pela entonação da nossa voz. 75% é isso que manda a mensagem para o cérebro. E só 25% é pela palavra dita, ou seja, pelo conteúdo em si. Então, 1/4 da mensagem que chega no meu cérebro é pelo conteúdo. Os outros 3/4 da mensagem que chegam no meu cérebro é pela expressão facial, entonação, pelo olhar, pelo gesto. E isso mostra o quanto a gente precisa ter em mente, o cuidado que a gente precisa ter quando a gente faz as coisas. Porque o que a gente faz, né, num contexto geral do corpo, da expressão, falam 3/4. E a nossa palavra fala 1/4. Então, acho que essa é uma das coisas mais importantes para a gente ter em mente quando nós pensamos em tudo comunica. Tá, tudo comunica, sim. Tudo que eu faço leva uma mensagem. Será que isso que eu faço está de acordo, tem coerência com o que eu falo? Né? Se a gente conseguir ter coerência do que faz e do que fala, para os liderados, para o cliente, em relação ao mercado pela nossa marca, né? Se isso converge, se isso tem coerência, aí nós teremos muito mais resultado. O que nós queremos, em regra, é transmitir uma imagem positiva para o mercado, para o cliente, né, de um modo geral, para o contexto até dos meus colaboradores, para a sociedade de um modo geral. Porque se todas essas imagens, né, que eu passo para a minha equipe, que nós passamos para o cliente, que nós passamos para o mercado, que nós passamos para a comunidade, se toda essa imagem for positiva, a gente consegue gerar credibilidade. E as pessoas tendem a fazer negócios com quem elas confiam. Se eu inspiro confiança e credibilidade, é muito mais fácil que as pessoas desejem fazer negócio comigo. E aí nós voltamos para a pergunta: o que significa, então, que tudo comunica? Uma das primeiras coisas para a gente refletir é que escutar é mais importante do que falar. Quando eu falo isso para times comerciais, né, em venda, o pessoal dá risada, né? Porque normalmente, assim, as pessoas da equipe comercial, elas são muito falantes, elas gostam de conversar, gostam de falar, e é muito comum que você veja um vendedor que, quando começa, né, dispara a falar e ele toma a rédea da conversa e quase que a conversa ela é dominada por ele. Essa é a melhor estratégia de vendas? Muito provavelmente não. Na maioria das vezes, não. Por quê? Porque quando você não desenvolve o escutar na tua comunicação, você precisa falar muito mais coisas. Eu digo, é como se você saia atirando para todos os lados, porque você não sabe qual é o alvo. Eu vou pegar aqui, fora do contexto de vocês, mas eu vou pegar um exemplo numa loja, numa revenda de carros, por exemplo. Só para a gente sair, né, ali da nossa visão, no olhar para o nosso negócio e perceber de uma outra forma, que às vezes exemplificando de uma forma diferente, fica até mais fácil de entender. Eu entro numa loja de automóveis. Eu, meu marido e meu filho, um filhinho lá de 7 anos. Aí nós entramos na loja e o vendedor, né, me cumprimenta, vem, é gentil, simpático, olhou nos olhos, tal, fez contato visual, estava bem-humorado, foi gentil, o começo estava tudo ok. E aí eu digo para ele, a gente veio, está procurando um automóvel, e ele fala, ótimo, deixa eu mostrar aqui, eu tenho uma alternativa fantástica para vocês. Eu tenho o produto certo para vocês. E aí ele nos leva e vai mostrar um SUV lindo, maravilhoso, cheio de recursos, cheio de airbags, proteção para toda a família, DVD no banco traseiro que a criança vai adorar, e uma série de questões, e tem geladeirinha, tem lugar para pôr latinha, tem lugar para baixar e a criança botar um lanche atrás, olha que coisa fantástica para passear, viajar com a família, olha que porta-mala gigante, maravilhoso, e ele vai falando, e a gente vai ouvindo. Ao final ele fala, agora eu tenho a proposta derradeira. Esse nosso SUV, ele está com uma promoção com 30% de desconto, então vocês não vão encontrar semelhantes no mercado com esse preço, e nós ainda estamos parcelando em X vezes com juros zero. Ou seja, é realmente um negócio fantástico, e o carro é realmente fantástico.
E aí, ao final, a gente diz, ok, muito obrigada, nós vamos pensar, qualquer coisa a gente volta. E a gente vai embora. E o vendedor fica pensando, meu Deus do céu, por que não compraram, hein? É o carro ideal, está numa condição fantástica. O que fez com que essas pessoas não comprassem? Ele fica indignado. E aí ele pensa assim, ó, é que também, de certo, não tinham grana, né? Vieram só de curiosos, vieram dar uma olhada e também só perdi meu tempo com esse bando de curioso. Ok. Vamos a outra revenda. Mesma situação, saímos daquela e fomos na outra. Eu, meu marido, meu filhinho de 7 anos, entramos na revenda, vendedor, mesma coisa. Gentil, simpático, vem, olha nos olhos, ele está bem humorado, está nos tratando de uma forma excelente. E eu falo, a gente está procurando, veio ver um automóvel, e ele fala, muito bem, o que é que a senhora procura? E aí eu digo, olha, a gente está procurando um carro 1000, pequeno. O que nós buscamos de opcionais é direção hidráulica e ar-condicionado, que era um carro que consuma pouco, que seja econômico. A gente está buscando esse carro para a empresa. Então, nós fazemos pequenas viagens, visitamos clientes. Eu quero um carro com ótimo custo-benefício. E aí, depois de eu falar isso, o vendedor me leva exatamente num modelo como esse, me mostra o que é a melhor opção da loja, me fala de alguns diferenciais, negociação e tal, e eu acabo fechando com esse vendedor. Então, só para a gente ponderar, a diferença da conduta de um e de outro foi o que eu chamo da escutatória, né? De ouvir o cliente, deixa ele falar. Quanto mais o cliente fala, e eu olho nos olhos, presto atenção nele, mantenho uma expressão sorridente, positiva, faço alguns movimentos com a cabeça, no sentido de que sim, estou ouvindo, estou prestando atenção. Quanto mais eu ouço esse cliente falar, mais eu tenho o que ele precisa. E agora? Agora, quando eu for falar, eu não vou apresentar os meus produtos, que eu estou aqui cheio de coisa que eu quero vender. No momento em que eu for falar, eu vou apresentar a ele a solução que eu tenho exatamente para aquela demanda que ele me deu. Para o cliente, gera uma sensação assim, ó, meu Deus, fantástico, não é que ela tinha exatamente o que eu precisava? Lógico, porque eu deixei o cliente falar e a hora que eu for falar, eu vou usar a minha comunicação de uma forma inteligente para mostrar para ele que eu tenho exatamente a solução que ele precisava. Certamente, eu não vou ludibriar, enganar esse cliente e entregar para ele uma solução que não ia nada de encontro ao que ele precisava. Eu só enfiei ali para me livrar de um produto que eu tenho. Por quê? Porque essa é uma conduta extremamente inadequada, porque eu só vou vender uma vez para esse cliente. Porque logo depois ele vai descobrir o que eu fiz e ele não volta nunca mais. Então, às vezes, é melhor não vender naquele momento, mas atender super bem, mostrar e explicar que eu não tenho aquele produto, e muitas vezes, na maioria das vezes, a gente tem um produto semelhante ou até melhor, ou que eu consigo encaixar melhor na demanda dele, né? Muitas vezes, quando o cliente começa a explicar a demanda para você, você consegue mostrar para ele que o que ele achava que precisava não era exatamente a melhor solução. E aí você faz uma consultoria para ele. Né? Além de você deixa de ser um vendedor e passa a ser um consultor técnico e você explica para ele que talvez aquilo que ele imaginava que era a demanda, a melhor coisa para ele, não é exatamente. E aí você mostra uma outra solução e ele fica muito mais satisfeito ainda. Mas a grande sacada na comunicação aqui é que os vendedores sempre foram muito trabalhados para falar, para ser muito comunicativos, para falar bem. E, às vezes, alguns passam no limite. E é muito comum eu ver isso nos treinamentos, quando a gente vai fazer esses treinamentos nas empresas. O vendedor maximiza demais a sua habilidade de comunicação e acha que isso é muito importante. Então, ele fala, porque ele quer mostrar o quanto ele sabe do produto, o quanto ele conhece, o quanto ele se comunica bem. Só que ele não fez o dever de casa primeiro, que era escutar o que o cliente precisa. Então, você sai atirando para todos os lados, falando demais. As pessoas hoje têm pouco tempo de concentração e atenção. Então, quando ele vai acertar na veia, a pessoa já não está mais nem prestando atenção.
Então, uma das coisas mais importantes para a nossa comunicação com o cliente é despertar para a importância do ouvir, do escutar. Esse ouvir precisa ser assertivo. Olhos nos olhos, expressão positiva, alguns, né, meneios na cabeça, como dizendo, aham, sim, eu estou escutando. Uma escuta ativa. O que isso quer dizer, Mônica? Fazer, às vezes, algumas perguntas. Eu estou precisando de X. Deixa eu entender um pouquinho melhor. Esse X que você precisa é assim, é assado? Vá perguntando, até que você entenda, você tenha aqui informação que diga, agora eu sei exatamente o que o João precisa. É nesse momento que você vai começar a falar e começar a sua venda. Por quê? Porque agora você tem um alvo. É aqui o que ele precisa. Eu não vou começar a falar de tudo. Eu vou mostrar assertividade. Eu vou começar a falar exatamente da solução que eu tenho aqui para essa demanda desse cliente. Um outro ponto muito importante é o que se vê. Não só a aparência do nosso vendedor, das pessoas que estão na loja, mas também a aparência da nossa loja, porque tudo isso comunica. Vocês querem outro dado meio assustador em relação à comunicação? Em apenas 3 segundos, a pessoa que está se comunicando com a gente bateu o olho na gente e já emite um julgamento de valor. Gente, 3 segundos, a pessoa bateu o olho e já pensou alguma coisa. O que ela pensou estava certo? Normalmente não. Por quê? Porque o que ela faz nesses 3 segundos é um pré-julgamento, é um pré-conceito. É um julgamento, um conceito que a gente faz antes de conhecer. E aí? Por exemplo, as pessoas, vamos imaginar que eu sou uma vendedora lá na tua loja e eu tô com a unha pintada de vermelho e ela tá toda descascada até a metade. E aí eu mostro alguma coisa, quando eu vou mostrar assim, o cliente olha a minha unha toda descascada até a metade. Primeira palavra que vem na cabeça, primeira coisa que a pessoa pensa é, que relaxada. Essa vendedora é relaxada? Provavelmente não. A que tá com a unha descascada, na maior parte das vezes, é a menos relaxada. Por quê? Porque é aquela que lava a louça, que não consegue deixar a louça na pia, é aquela que provavelmente já lava a calcinha debaixo do chuveiro, é aquela que esfrega a roupa branca, que limpa a borda do tênis do filho, e aí a unha descasca rápido. Ninguém vai fazer essas reflexões e essas inferências. A pessoa só vai bater o olho e falar, credo, aquela unha, mulher relaxada. Pronto. Esse julgamento de relaxada a pessoa faz para quase tudo que ela espera que venha daquela pessoa. Então, o que a gente precisa despertar é que, no fundo, não importa o que é de verdade. Como assim, Mônica? A gente precisa se preocupar com o que é visto pelo cliente, pela comunidade e a impressão que isso causa neles a respeito da nossa marca, da nossa loja, do nosso colaborador, da gente enquanto líder. Então, o que se vê gera uma impressão, tá? Pum, em 3 segundos. Portanto, a primeira coisa que eu faço nos primeiros 3 segundos é olhar. Então, a aparência da minha loja, se ela está limpa, se ela está iluminada, se é agradável olhar. Às vezes, a gente que é interno de um lugar, a gente tem um olhar diferente. Quer ver? Para ficar um pouquinho mais fácil de tu entender, tu tá lá na tua casa e aí tem roupa para passar em cima do sofá, tem um outro negócio ali, mas é o que a gente brinca de bagunça organizada. Se alguém te pergunta assim, o que é essa roupa em cima do sofá? A roupa tá ali porque é a roupa que eu vou passar amanhã, que era tudo roupa limpa que eu recolhi, tá ali. O que é aquilo lá? Aquilo ali é o que eu vou levar para a costureira. Aquilo ali são as compras que acabaram de chegar amanhã, depois eu vou guardar. Se alguém olhasse sem essas informações, ia falar, meu, que zona, né? Então, assim, se alguém fala, tô passando aí, vou dar um pulinho aí na tua casa, tu sairia correndo, tu ia pegar aquela roupa, ia socar dentro do armário, bater o pé lá para fechar, tu ia tirar aquelas compras dali, ia jogar para lá, para a pessoa quando entrasse ver tudo bonitinho. O que eu quero falar? Por que eu tô falando disso? Porque às vezes na loja também é assim.
você tem umas caixas lá, uns produtos lá naquele canto que dá para ver, mas tu fala, não, aqueles produtos ali é o que a gente já vai desembalar amanhã, aquela caixa do não sei o quê, aquilo. Você teria uma justificativa para tudo, só que não adianta. O cliente que nunca tinha ido na tua loja e entrou só naquele dia, ele olhou e falou, ai, que zona, que loja feia, tinha umas caixas, tinha uns negócios lá, não gostei. E ele não volta mais, né? Então, a gente pensar em aquilo que eu vejo não pode precisar de justificativa. Não adianta ser só hoje porque veio, porque hoje a transportadora entregou, porque hoje aquilo está embalado para levar. Eu preciso ter cuidado da aparência da minha loja o tempo todo. O cliente não vai entender que é só naquele momento, naquele dia, porque o caminhão está saindo, porque... Então, esse cuidado, a aparência da loja, do físico, do que se vê, e a aparência das pessoas. Porque apesar de a gente ter o sonho de um dia viver num mundo onde não haja preconceito, onde as pessoas não vão julgar o livro pela capa, nem as pessoas pela aparência, por enquanto não é dessa forma. As pesquisas mostram que em 3 segundos as pessoas julgam e criam uma imagem. Então, nós precisamos usar isso a nosso favor. Nós queremos ter resultado, a gente quer vender, quer gerar credibilidade, quer gerar fidelização. Então, eu preciso ter em mente, primeira impressão vai ser feita nos primeiros 3 segundos. Quando eu bato o olho nos meus colaboradores, qual é a impressão que eles vão passar? Então, é importante que a gente oriente, né? Que quem trabalha lá com vendas, principalmente se nós estamos falando, né, dessa questão ligada à arquitetura, ligada à decoração, as pessoas vão sempre estar, né, naquele momento muito focadas no visual, na imagem, no que elas veem. Então, a aparência do vendedor também é muito importante, né? Não é necessário uma maquiagem de festa, mas é necessário, por exemplo, né, para as mulheres, que a hora que o cliente olhe para ela, ele tenha a sensação de que aquela pessoa se arrumou para estar naquele momento. Isso faz dar valor, né, faz valorizar o cliente, o ambiente de trabalho e aquele momento de interação. E aqui tem algumas coisas, né, que quando eu digo o que importa é o que é visto e às vezes não o que é, porque às vezes a pessoa diz assim, menina, mas o meu cabelo tá limpo, é que ele é muito oleoso, e aí eu lavei ontem, tu vê, hoje já fica assim. Então, por exemplo, se você é uma dessas pessoas azaradas, eu sou uma dessas, eu tenho que lavar o meu cabelo todos os dias de manhã, porque se eu tivesse lavado ontem à noite, hoje aqui você já ia olhar e falar, nossa, cabelinho aí, hein? Então, tem outras pessoas que têm o cabelo seco e elas podem fazer uma escova na sexta e na segunda a escova ainda tá boa e ainda tá bonita. Então, não é uma questão de justiça, infelizmente, como quase tudo na vida. Mas é importante que a gente desenvolva essa percepção nos nossos colaboradores, que o impacto visual do atendente, do vendedor e da loja seja um impacto positivo. Aliás, não é de bobeira que veio aquela expressão, a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão, ela causa, sim, um impacto muito importante, ela leva ao primeiro julgamento e a gente precisa fazer uma somatória de experiências positivas para o cliente. Então, que o visual também seja uma delas. Agora sim, gente. Agora, depois disso tudo, de olho no olho, de sorriso, de tratar todos com gentileza, de cuidar do que é visto, só depois desse primeiro impacto é que está realmente a fala, o que nós muitas vezes achamos que é comunicação. Então, só depois de todo esse cuidado inicial é que a gente vai se preocupar com a comunicação fala em si. Por quê, Mônica? Porque é esses primeiros cuidados que geram a conexão inicial. Não adianta você começar a falar se a outra pessoa não se conectou contigo. Eu entrei num lugar, o impacto visual me causou uma impressão ruim. A pessoa me causou uma impressão ruim. Ela estava mal-humorada, ela nem olhou para mim, não me olhou nos olhos, não sorriu, não foi gentil. Ela veio e falou, o que era para ti? Acabou já. Não importa o que ela venha a falar depois.
essa primeira impressão já gerou para mim distanciamento ao invés de conexão. Então, a gente precisa pensar nesse desenrolar anterior, porque aí isso gera um acolhimento inicial positivo. Opa, teve conexão. Agora sim, se eu cuidar com a minha comunicação fala, aí eu vou ser muito assertivo e muito provavelmente vou fechar negócios. Mas então essa percepção de que tem um antes da fala, né? Antes da fala eu gero a conexão, aí depois vem a fala. Aí agora sim, pensei nesses pontos iniciais, agora a gente vai pensar na fala, na comunicação que todo mundo acredita que é efetivamente. E aí eu trouxe para vocês 4 tópicos que eu gostaria de mostrar e trazer para vocês o despertarem como nós precisamos pensar nesses pontos para melhorar assertivamente a nossa comunicação. Como é que a gente pode focar isso aqui, Mônica? Tanto para o líder, para que eu transmita confiança, credibilidade, então eu vou usar isso quando eu estiver me comunicando com a minha equipe, tanto quanto você pode transmitir orientações sobre isso para a sua equipe, para que elas se comuniquem melhor com o cliente e elas alcancem, né, as pessoas da equipe alcancem mais resultados, consequentemente trarão mais resultados para a gente enquanto empresa. Então, nós vamos pensar um pouquinho aqui nesses 2 vieses, tanto como líder, quanto como vendedor lá no dia a dia na loja. Então, vamos lá. A comunicação, gente, ela pode ser dividida, a grande habilidade de comunicação, ela pode ser subdividida em 4 subhabilidades que vão compor a grande habilidade de comunicação. Se a gente pensar na comunicação assim subdividida, fica mais fácil de você entender e até de você monitorar e de você cuidar para desenvolver a sua comunicação. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. Peguei a grande habilidade de comunicação e a subdividi em 4 pontos, 4 tópicos, para a gente conversar aqui e você entender como é que isso funciona. Então, vamos lá. Primeiro é a postura. Gente, a postura, ela é a primeira responsável, junto com a aparência, né, o visual, ela vai causar um impacto quando a pessoa olha para você, naqueles 3 primeiros segundos. E aí eu quero te mostrar algumas coisas, e aí você imagina lá na loja o vendedor dessa forma, ou você imagina um líder diante da sua equipe conduzindo uma reunião e vê isso em relação à postura. Primeiro, você tem o que eu chamo da postura Nerso da Capitinga. Sabe aquele personagem antigo que tinha? Como é que ele ficava? O Nerso ficava assim, ó. Né? Para mim, esse é o sentado em pé. É o mole, sabe? Aqui em Joinville a gente fala tanso. Eu não sei se vocês usam, mas eu acho que catarinense entende bem essa expressão tanso, né? É a pessoa que tu olha e fala, é mole, é lerdo, se tiver que resolver um problema não vai saber e também não vai encontrar o produto que eu quero. Então, é quando você entra na loja e tem um vendedor lá assim, ó. Né? E aí ele vem até o encontro e tu fala, eu não acredito que é aquele tanso ali que vai me atender. Ou, se a gente é líder, né? Você tá lá na frente da equipe ali assim e vai conduzir a reunião. Quando as pessoas olham para essa postura, a primeira impressão que eu tenho é tanso, não sabe resolver, não vai conseguir fazer. Isso é real? Não, pode ser que não tenha nada a ver, mas o primeiro impacto visual da postura é esse. Outra coisa, às vezes a pessoa está lá esperando, né, está na loja, e aí eu tá aqui na frente para falar e a pessoa fica fazendo assim, ó. Que passa aquela impressão de incomodado, de nervosismo, né, de agoniado. Ou, né, a pessoa faz o tra, ratatatá, né, aqui, ou gira um anel na mão, ou tem uma caneta na mão e fica tec, 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 que passa o quê? Uma impressão de nervosismo, de desconforto, né? Ou uma pessoa que vai conduzir uma reunião aqui na frente, a pessoa fica assim, ó. Então, a gente vai falar, né? A pessoa fica dançando, né? Quem está olhando dá uma impressão de que eu estou nervoso, inseguro,
parece um pouco de medo, né? Às vezes as mulheres fazem assim, ó, apoia no pé, apoia no outro pé, apoia no pé, apoia no outro pé. Sempre que você faz esses movimentos associados, dá a impressão para quem está te ouvindo de que você está nervoso, desconfortável, e isso mina a tua credibilidade vai lá para baixo. Outra coisa, às vezes na loja, né? Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui. Tem o vendedor que está assim, ó, esperando escorado na parede, né? Eu, como cliente que entro e falo, Senhor, o cara não dá conta nem do corpo dele, quiçá de me ajudar, né? Então, isso que se vê, um escorado, o outro mexendo no celular, que não levanta nem o olho, né? O cliente entra na loja, tem que chegar na pessoa, porque ela não está nem olhando. Então, o encostado mostra desinteresse, né? O no celular mostra que não está nem preocupado com a loja, não está nem querendo vender. Então, já dá até uma tristeza de ter que ir até ele, né? Algumas outras coisas, o queixo elevado, né? Ele passa sempre uma ideia de soberba, né? De eu me achar a melhor pipoca da bacia. Dependendo da minha loja, de como ela, dos produtos que ela trabalha, algumas pessoas podem às vezes pensar, né? Será que eu vou lá ver essa cadeira? Será que tem a cadeira, pô, ela é linda? Será que ela está dentro da minha forma, né, de pagamento, das minhas condições? Mas eu queria muito aquela cadeira, eu vou lá ver. Daí chegar lá, encontra um vendedor meio, né, nariz empinado, aquele ar da soberba, a pessoa já fica desconcertada, já fala, sabia que eu não devia ter vindo, né? Já se sente menor e às vezes nem compra a cadeira que ela poderia comprar. Porque uma das coisas que a gente mais faz é julgar. Da mesma forma que a gente estava comentando aqui, que o ser humano, a psicologia comprovou que o ser humano em 3 segundos já emite um julgamento de valor, isso a gente pensou no cliente fazendo a nosso respeito, a gente tem que cuidar para não fazer em relação ao cliente. Por quê? Usar a comunicação de forma inteligente. Eu fico ligado e falo, o cliente vai nos julgar, então vamos deixar a aparência da loja legal, a aparência do vendedor legal, porque ele vai nos julgar em 3 segundos, vamos causar um impacto positivo. Por outro lado, eu preciso trabalhar nos meus vendedores. Não deixe o teu cérebro julgar em 3 segundos, é o que ele quer fazer. Não deixa. Por quê? Porque tu podes errar. Porque pode ter um cara super simples que tu olha e fala assim, aí não tem nem dinheiro para dar uma volta aqui dentro. E às vezes esse cara te paga à vista em dinheiro, tá com uma mala no porta-mala do carro. Eu trabalho com algumas construtoras e tal, eu faço treinamento de atendimento, relacionamento com o cliente, e eles já aprenderam na dor que muitas vezes tem um produtor de banana, um produtor de arroz que vem lá com a roupa que ele estava usando mesmo na fazenda e uma havaiana e a camiseta branca meio suja aqui, e ele fala, eu posso pagar em dinheiro porque eu trouxe lá na pasta que eu gosto de trazer no dinheiro, né? E aí tem que ir lá para uma salinha para passar uma manhã contando a quantidade de dinheiro que ele trouxe na mala. Então é muito inteligente que o vendedor aprenda a jamais julgar pela aparência, porque muitas vezes ele pode ser surpreendido, né? Então, se vem uma pessoa que na aparência está um pouco mais simples e tal, se ela pega um vendedor meio, né, nariz empinado, isso já atrapalha bastante. Então, tu falou, ok, mano, que eu vi ali, tu já me falou de coisas ruins. Vendedor escorado, vendedor olhando no celular, vendedor com aquela postura de nerd da Capetinga, vendedor... o que é que pode ajudar na postura? Qual é uma boa postura que nos deixa abertos para a comunicação e que transmite credibilidade? Então, vamos lá. Essa é uma postura legal para a gente se colocar diante das pessoas quando vai conduzir uma reunião e tal. E também é uma postura para a gente ensinar para os nossos vendedores. No momento em que eles estão na loja e que tem clientes que podem bater o olho neles, né, e gerar um impacto visual, o vendedor tem que estar assim, como é? Pés firmes no chão e afasta um pouquinho. Por quê? Se tu junta bem os pés, tu fica assim, ó, perde o ponto de equilíbrio. Se tu abrir demais os pés, tu já te encaixa no nervo, né? Então, afasta um pouquinho os pés para te deixar firme, os pés no chão. E imagina um fiozinho te puxando no meio da cabeça para cima, como se tu fosse um boneco de marionete. Ó, porque senão, eu tô assim, ó, eu posso ficar assim, ó. Né? Então, imagina um fiozinho te puxando lá, ó. Né?
Por quê? Porque o vendedor tem que parecer animado, disposto, cheio de energia, louco para vender. Se ele já está assim, querendo morrer, eu já nem vou ali incomodá-lo, né? Se ele trabalha num shopping e está trabalhando 12 horas, porque ele está trocando com alguém, ele aceitou trocar 12 horas? Aceitou, negão. Vamos ter que parecer gentil, disposto, animado o tempo inteiro. Senão eu não posso estar na loja. Eu trabalho com treinamentos. Tem dias não são, né? Todo dia, lógico, mas tem dias que eu dou 16 horas de treinamento num dia. Eu aceitei. Ou seja, na última hora, da hora 15 até a hora 16, eu tenho que estar aqui animada, disposta. Por quê? Porque vocês não têm culpa se eu trabalhei a madrugada toda. Aquela turma que está ali naquele momento tem que ter o comunicador a 1000 por hora. Isso o vendedor precisa ter em mente. A postura ajuda a passar essa boa impressão. Então, olha lá. Firma os 2 pés no chão, um pouquinho afastados. Imagina que você é um boneco de marionete, tem alguém te puxando aqui no meio da cabeça, para você não ficar com cara de cansado e olha lá. Né? Aí, cuidado para nunca levantar o queixo. Você parece soberbo, você parece estar se achando a melhor pipoca da bacia. Então, ó, para o vendedor, 90 graus, mais ou menos, né? É o ideal, mas assim, ó, se for para errar, erre para baixo. Quando você abaixa um pouquinho o queixo, você parece ainda mais gentil, mais acolhedor. E aí, olha só, no momento da fala, tô conversando com o cliente, tô mostrando, ó, se eu ficasse com as mãos para baixo, ó, parece que eu tô meio, ou meio mole, ou meio envergonhada e tal. Então, o que a gente faz? Traz as mãos, que é mais ou menos 90 graus, braço e antebraço, e deixa as mãos aqui na frente. Então, você vai gesticular aqui, né? Então, o gesto já está aqui na linha da cintura, ó, que é estrategicamente, onde você vai gesticular, vai conversar, vai mostrar. Se você não está gesticulando, você pode apoiar uma mão na outra, cruzar uma mão na outra, encaixar uma mão na outra, mas essa postura de ter as mãos aqui, ó, na linha da cintura, na frente do corpo, vão sempre fazer parecer para o vendedor que ele está disponível para o cliente, né? Então vai causar esse impacto positivo. E se você for o líder que está conduzindo uma reunião, uma negociação, quando você tem as mãos aqui na frente, faz parecer que você está muito seguro, muito firme e muito assertivo. Então, essa é uma postura muito boa para a gente manter no momento da comunicação, no momento da troca com a outra pessoa. Vai dar certo para o vendedor, vai dar certo para o líder. E estrategicamente, a mão estando aqui, a gente vai fazer o gesto mais ou menos aqui, ó, entre cintura e peito. Isso mostra que você é uma pessoa ponderada, contida, firme, segura. Explica um pouco melhor, Mônica. A gente não deve fazer o gesto para cima do peito, na frente da cabeça, para fora, que faz parecer que a gente é espalhafatoso, nervoso, agoniado, ansioso. Isso não é bom. E se a gente fizer o gesto mais aqui embaixo, parece que a gente está meio com vergonha, é meio tímido. Então, ó, e traz o gesto aqui na linha da cintura, aqui onde você vai deixar a tua mão. Então, na loja é legal que no momento em que estão entrando clientes, tem clientes, eles podem me ver, que eles me vejam enquanto vendedora aqui, ó, nessa postura. Expressãozinha de sorriso, feliz, eu estou ali disponível para as pessoas. Muito bem. Voz saudável e adequada. O que tu quer dizer com isso, Mônica? A nossa voz é esse som que sai da boca da gente quando a gente fala. O som que sai da boca é a voz. A voz interfere no momento da venda, no momento do relacionamento com as pessoas? Claro que interfere. A voz também gera um impacto, uma impressão. Tu vai falar, Mônica, agora tu começou a exagerar, só porque tu é fome e tal, porque na venda eu nunca vi a voz fazer diferença. Não, então eu vou te dar um exemplo, quer ver? Ó? Imagina que você chega na loja, eu sou a vendedora que vou te atender, e eu falo assim, quer ver? Ó? Bom dia, meu nome é Mônica, né? Eu trabalho aqui e eu vou estar aqui super à tua disposição. Queria me colocar, queria entender melhor o que você está precisando, o que você procura.
a pessoa olha e fala, não. A primeira coisa que vem na cabeça, que mulher chata. Ela nem me conhece. Muito provavelmente eu não seja chata. Mas a impressão que a voz causou é, gente, essa voz é de uma mulher chata. Já não gostei. A tendência é que as pessoas queiram manter pouco tempo de conexão. Ou, sou vendedora, a pessoa entra na loja e eu vou no caminho, né, em direção a ela, e aí assim, ó. Oi, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Mônica. Eu tô aqui à tua disposição. Eu só tô um pouquinho louca. A pessoa lhe fala, tadinha. Não, deixa. Eu não vou nem fazer pergunta. Mesmo que eu queira entender daquele produto, eu não vou fazer, porque eu falo, coitada, tá morrendo para falar. Né? Ou tu imagina, tu é um líder, tá coordenando a equipe ali, e aí tu vai apresentar um novo gerente que veio e vai coordenar essa equipe. Aí o líder fala, então, a Mônica que vai ser, né, ou o Pedro que vai ser o nosso novo gerente, que veio de São Paulo e tal. Veio o Pedro. Bom dia aí, pessoal. A gente veio aí com gás aí todo novo, né? Para ir atrás das metas aí, resultado. Teu time olha e fala, coitado, o cara veio de São Paulo para morrer aqui? A energia tá no finalmente. Nada disso é verdade. Esse cara não tá morrendo, a outra não é super chata, a outra não tava sem condições de falar. São só impressões que o som da voz causou naquelas pessoas. E essas impressões dificultam a comunicação. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que quando nós trabalhamos com o público, nós não precisamos de uma equipe que tenha uma voz de William Bonner maravilhosa. Não é isso. Só que eu preciso olhar para a minha equipe e falar assim, quando todo mundo fala, gera alguma coisa que a pessoa fale, meu Deus, se não, tá tudo certo. Mas, por exemplo, aquela vendedora ali, ela fala assim, ó, ela... O que é? Se a pessoa nem escuta o que a pessoa fala, como é que a comunicação vai acontecer? Então, as pessoas precisam de uma voz normal. E eu, enquanto líder, é meu papel identificar isso. Essa pessoa fala de um volume adequado, que as pessoas vão entender, ou eu vejo direto um cliente falando, oi? O quê? Né? Essa pessoa tem uma voz que, quando a gente escuta, a gente entende que ela é, assim, normal, ela não causa nenhum desconforto, ela não... Então, é isso que eu preciso entender. A voz, esse som, é uma ferramenta da comunicação. Se ela estiver muito fora, ela vai atrapalhar e vai comprometer os resultados daquela pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe. Então, a gente, enquanto líder, identificar e muitas vezes auxiliar a pessoa, né? Por exemplo, Mônica, você fala muito baixinho. Aumenta o teu volume, ó, eu vou pegar no teu pé, eu vou te falar algumas vezes, mais alto, porque você está falando muito baixinho, o cliente tem que prestar muita atenção para te ouvir, daí ele perde informação, daí às vezes ele não vai perguntar. Então, orientar, né, as pessoas. Às vezes você descobre lá aquela voz lá que eu imitei, né, para você, e às vezes você pode até orientar essa pessoa, procurar um fonoaudiólogo, fazer um tratamento, porque 99% dessas questões são todas resolvíveis com terapia fonoaudiológica, né? Então, eu posso encontrar uma pessoa dessa dentro do meu time que às vezes nem se deu conta dessa sua dificuldade e eu posso orientar e fazer com que a comunicação dessa pessoa melhore muito. O terceiro ponto, gente, é a articulação. E aí está falando porque a gente conhece, né? O que a maioria das pessoas conhece como articulação é ombro, cotovelo, joelho, né? Mas na fala, gente, na comunicação, articulação é esse movimento da boca quando a gente fala. Aí eu sei que está pensando, pelo amor de Deus, tu vai querer me dizer que o movimento da boca interfere no resultado, na venda. Vou te mostrar que sim. Algumas pessoas articulam de um jeito que atrapalha muito a conexão e a comunicação com o outro. Quer dizer, tem uma articulação que eu chamo de boca mole, que é isso aqui, ó. Vou até aproximar um pouquinho. São pessoas que falam assim, ó, e quase não mexem a boca para falar, sabe?
a pessoa, ela quase não aparece nem os dentes, e quando a pessoa articula assim, gente, como um boca mole, ela perde todo o seu poder de persuasão. Olha como o meu rosto parou de se comunicar. Tu imagina um vendedor desse, ele fala assim, ó, eu pergunto sobre um produto, ele fala, nossa, esse produto é fantástico, ele é maravilhoso, o cara tá até empolgado para comprar. Né? Então, quem articula desse jeito perde muito do seu poder de persuasão. Né? Quando as pessoas não articulam, todo o rosto, toda a expressão facial fica minimizada. Então, como é que eu vendo falando assim de um produto fantástico, um produto excepcional, né? Sem passar isso com a minha expressão? Tem uma outra forma de articulação, que é a articulação travada, que são as pessoas que deixam o dente de cima e o de baixo mordidos. Quando a pessoa fala desse jeito, ela passa uma impressão de que ela está no ódio, né? Aí tu imagina tu ter um vendedor falando assim dentro da tua loja, né? O cliente fala, Mônica, como é que é aquilo aí que eu não entendi? O que foi que o senhor não entendeu? O cliente fala, não, eu já entendi. Obrigada, né? Parece que tá querendo matar. E a gente tem uma articulação que é a chamada sobrearticulada, que é de pessoas que exageram muito a articulação quando falam. Essas pessoas sempre passam a impressão de se achar a melhor pipoca da bacia, de super soberba, e normalmente já não gera conexão e as pessoas não gostam. Né? Então, o que eu quis te mostrar? Que muitas vezes só a forma de articular do nosso vendedor atrapalha na comunicação. Ou, por exemplo, na gente enquanto líder. Imagina que tu é um líder da equipe e o cara fala assim, ó, nossa, meu gerente lá, uma boca mole, acabou a tua credibilidade, né? Ou um adolescente que fala, nossa, meu pai, uma boca mole. Boca mole está associado a meio tanso, a meio... A gente perde aquele poder de energia, de decisão, de credibilidade. As pessoas não botam fé na gente. Né? Para um vendedor, se ele não articula bem, ele não passa entusiasmo, ele perde muito no seu poder de persuasão. Várias pesquisas feitas pela fonoaudiologia mostraram que uma articulação, ó, essa articulação precisa é o maior responsável por passar credibilidade quando uma pessoa fala. Ou seja, isso é importante para o líder, para o gestor, para o vendedor, né? Eu preciso passar credibilidade. Então, uma articulação boa, precisa, é o maior responsável por transmitir essa credibilidade. Meus queridos, não é assim, ó. Teu cliente não vai entrar na loja e vai falar, nossa, aquele vendedor, ele articula muito bem e me passou credibilidade. Não é isso. A pessoa tem... Perdão, ela teve um contato com o vendedor e ela tem a sensação assim, ó, ai, não sei, eu gostei daquele vendedor, sabe? Tipo assim, o cara sabe o que ele está dizendo, tu bota fé. Então, provavelmente, se ele me apresenta uma solução diferente, se ele ouve a minha demanda e ele encontra soluções, há uma tendência muito maior de que eu confie, de que eu acredite neste vendedor. Se ele me passou credibilidade, há muito mais chance de eu fazer negócios com ele. Então, vejam que estas questões da comunicação se tornam ferramentas de poder de persuasão, de gerar credibilidade e, portanto, de maximizar minhas vendas. Né? Ô, Mônica, mas agora fiquei com uma pulga atrás da cabeça, da orelha. Se eu descubro que eu tenho uma articulação do meio do boca mole lá, tem um monte de vendedor meu que quase fica com aquela cara e parece estar morrendo e tal, dá para melhorar isso? Sim, né? Existem alguns exercícios e tal com que a gente consegue melhorar a articulação. Só para tu ter um exemplo, só para entender um pouquinho, quem manda na articulação na boca da gente são as vogais. Ainda bem que são as vogais, né? Que são só 5. Se fossem as consoantes, a gente tava ferrado. Mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse desenho e aí vocês vão entender um pouco melhor. Olha só. Quando a gente fala o A, é a vogal mais aberta e mais redonda. A. O E e o I são duas vogais em sorriso. E, I. O O é a única vogal vertical. O. E o U, a pequenininha e bicudinha, U. Então, assim, ó, se eu fosse falar a palavra
amigo. São 3 movimentos, ó. A-mi-go. Como é que o boca mole fala amigo? Ele fala assim, ó. Migo. Eu fui lá no meu migo, né? Ao invés de falar amigo. Quando a gente articula melhor, todas as vezes que a pessoa fala um E ou um I, a boca se abre em sorriso. E isso te deixa mais carismático. Porque, às vezes, o vendedor, ele quer ser simpático, então ele fica com aquele sorriso. Lembra a gente falou de fazer um sorriso lá no começo? Sim, é ter uma expressão aberta, né? Um semblante receptivo, mas não precisa ficar facinho o tempo todo. Então, algumas pessoas acabam fazendo isso assim, né? E daí fica falso, fica meio amarelo. Mas se eu abrir a minha articulação, todas as vezes que eu falo um E ou um I, a minha boca se abre lembrando um sorriso. Por exemplo, eu falo fevereiro, ó, como, né? Então, naturalmente, pessoas que articulam bem, elas passam uma expressão mais carismática, elas são mais acolhedoras, têm o semblante mais aberto. E, obviamente, isso ajuda a gerar conexão, relacionamento, e, consequentemente, fica a minha comunicação mais assertiva com essa pessoa, minha tendência de vender para ela é muito maior. Se eu sou um líder, eu gerei conexão, a gente tem, né, uma comunicação alinhada, eu vou conseguir te liderar de uma maneira mais efetiva e mais assertiva também. E aí o último, então, componente aqui das habilidades de comunicação, que é a expressividade. No caso da expressividade, gente, é entender assim, o jeito como nós falamos pode mudar a compreensão das coisas. Pode mudar, inclusive, o sentido das coisas. Por exemplo, vamos imaginar aqui que nós estamos numa roda, tem 20 pessoas, e o Pedro está aqui do meu lado. E eu vou dizer assim, Pedro, aqui nesse grupo eu gosto de você. O que isso pode querer dizer? Vocês vão dizer que você achou o Pedro legal e que você gostou dele. Eu vou dar 2 sentidos diferentes para isso. Quer ver? Eu digo assim, ó, Pedro, aqui nós estamos 20 pessoas sentadas, eu e o Pedro junto com essas 20 pessoas. Aí eu digo para o Pedro assim, Pedro, aqui nesse grupo, eu gosto de você. Eu gosto de você. O que eu estou dizendo para o Pedro? Pedro, fica ligado que os outros não gostam muito, não. É tudo cobra. Ou eu digo a mesma frase com uma entonação diferente. Pedro, aqui nesse grupo, eu gosto de você. O que eu disse para o Pedro agora? Eu, Mônica, não gostei muito de ninguém. Só gostei de você, Pedro. Então, mudou completamente o sentido. A expressividade é o jeito como nós falamos as coisas. E aí eu quero trazer para vocês aqui, né, que eu pensei e preparei para a gente nesse momento, o que eu acho mais importante quando a gente pensa em venda. A expressividade muda a forma como as pessoas entendem as coisas. Portanto, quando você dá ênfase em algumas coisas, essa ênfase tem que ser intencional. Focada naquilo que você quer que o cliente saia dali pensando. Ou se você fez uma reunião com a tua equipe, aquilo que você quer que as pessoas saiam dali pensando. Sempre numa coisa que você dá ênfase, aquilo fica maior, parece muito, parece mais para as pessoas que estão ouvindo. Portanto, em vendas, a gente nunca vai dar ênfase no valor, por mais que ele seja fantástico. Por quê? Porque a hora que vem a ênfase, ele vai parecer muito. A gente nunca viu uma propaganda das Casas Bahia falando assim, e você compra esse ótimo refrigerador em 12 vezes de R$ 89,90. Nunca, porque parece muito. Você via a ênfase sempre em outro lugar. E você compra esse ótimo refrigerador em 12 vezes de R$ 89,90. 12 vezes de R$ 89,90. O R$ 89,90 passa assim, é baratinho. Agora, 12 vezes, olhem quantas vezes você pode parcelar. Essa era a ênfase. É isso que eu quero que o cliente guarde, em quantas vezes ele pode parcelar.
Eu brinco que uma mulher nunca chega em casa e fala para o marido, amor, comprei mais um sapatinho. Ela chega em casa e fala, amor, tinha uma promoção maravilhosa, de uma marca divina, numa condição excepcional, e não dava para perder. Aí eu comprei mais um sapatinho. Né? Então, assim, as ênfases vêm naquilo que eu quero que o outro grave, que ele entenda que é muito, que é fantástico. O valor, ele sempre passa normal, né? Como uma coisa assim, só dita. Muitas vezes os vendedores falham quando há um preço muito bom, um produto que está com um produto diferenciado, um valor promocional, alguma coisa, e eles vão na ênfase ali para mostrar aquilo, para dar destaque. Você deu ênfase, faz parecer muito. Você pode comprar essa linda televisão por R$520. Tudo isso, né? E você pode comprar esse televisor magnífico por R$1.280. Sempre o valor, ele passa normal, né? A gente precisa orientar os nossos vendedores na forma como eles falam. Às vezes, eles vão mostrar um produto e, para eles, aquele produto já parece caro, né? Então, ele está mostrando lá o quadro, está mostrando não sei o quê, a pessoa está encantada, achou maravilhosa, e a pessoa pergunta, qual o valor? Aí, às vezes, ele já dá uma... 6.780. Ele já faz uma cara e diz assim, só se tu for louco se tu comprar, né? E muitas vezes ele nem se dá conta disso. Então, de a gente orientar da forma como a gente coloca. Expressividade eu preciso cuidar do jeito como eu falo, porque não é só o que eu falo. A gente pode falar tudo para outra pessoa, dependendo da forma como a gente fala, esse resultado vai ser de um jeito ou de outro. Então, lembrar sempre a nossa equipe que o jeito de falar as coisas tem muito impacto no resultado. E lembrar da gente, enquanto líder, quando conduzimos reuniões, feedbacks, conversas com o nosso time. A forma como a gente fala vai ter impactos muito importantes. E aí, eu gostaria, então, de encerrar o nosso encontro de hoje com essa frase que diz muito para mim, que é comunicar-se bem é tecer palavra e gesto, buscar a harmonia dos sons, mas é, acima de tudo, encontrar o caminho da mente e do coração do ouvinte. Talvez vocês vão me perguntar, né? Ô, Mônica, o que é isso, né? Encontrar o caminho da mente e do coração do ouvinte. Essa, para mim, é uma das coisas mais importantes para a gente fechar esse momento. Como é que você vai encontrar o caminho da mente do outro? O caminho da mente do outro é o conteúdo. Então, se você vai vender uma coisa, se você vai falar de alguma coisa, você precisa conhecer daquela coisa. Então, a gente precisa estar sempre buscando informação, buscando conhecimento, compartilhando essa informação com a nossa equipe, esse conhecimento. A nossa equipe precisa entender do nosso produto, do nosso negócio, muito mais do que ela fala para o cliente. A gente precisa ampliar muito esse conhecimento para que eles saibam muita coisa. Eles não vão falar tudo aquilo, mas quem tem o conhecimento, o que fala, fala com muita segurança. Então, eu gerar conhecimento para a minha equipe vai fazer com que eles se comuniquem, cheguem à mente do outro. Tudo que perguntar, informação, eles terão, saberão. Então, eles vão chegar na mente do outro. Como é que a gente faz para tocar o coração do ouvinte? A minha sugestão, o que quer dizer isso, Mônica? Não adianta você ter conhecimento técnico e saber do produto se você não quer tocar o coração do outro. O que é tocar o coração do outro? É saber se comunicar com o outro olhando para o outro. Se é uma pessoa mais simples, fala de um jeito mais simples que a pessoa vai entender. Ela pode ter condições infinitas de comprar. Não julga, mas fala de um jeitinho que ela entenda, que ela se sinta à vontade, que ela se sinta confortável. Queira, saiba o conteúdo para chegar na mente, mas alcance o coração da outra pessoa. Tenha vontade de olhar para aquela pessoa e ver uma pessoa de verdade. Se é um senhorzinho bem velhinho com uma senhorinha, seja mais amoroso, mais carinhoso, tenha mais tempo. Se é alguém que está com pressa, faça um atendimento e fale, olha, se de repente você precisa, podemos conversar por WhatsApp, eu posso te mandar as informações depois, eu posso mandar para ti, eu posso te chamar, eu posso...
olhe para outra pessoa e tente realmente tocar o coração da outra pessoa. Lembre que há um ser humano ali e que você não vai só fazer negócio, você vai gerar relacionamento. Então, a gente precisa pensar na mente, negócios, e a gente precisa pensar no coração e no ser humano. É desse jeito que a gente faz relacionamento de verdade, conexão de verdade, comunicação de verdade. E aí, venda e resultado é só uma consequência desse trabalho lindo, bem feito e feito com amor. E aí a gente descobre o quanto é gostoso ter passado um dia inteiro fazendo conexão, relacionamento com gente, e de brinde a gente ainda ganhou vender e poder viver disso. É realmente nisso que eu acredito e é assim que eu vivo diariamente. E eu acho que dá muito certo, as pessoas se inspiram e ficam muito felizes vivendo assim. E vocês, líderes, vão ser sempre os grandes responsáveis por levar essa imagem e espelhar isso na equipe de vocês. Queria agradecer muito pelo convite, pela atenção. Quero deixar aqui os meus contatos. Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês também. E eu, de minha parte agora, eu sei que eu passei um pouquinho do tempo, mas eu estou aqui disponível também para a gente conversar um pouquinho, tirar dúvidas. Estou à disposição de vocês. Mônica, foi muito bom, foi excelente, né? Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente revisitar. E às vezes a gente entra naquela espiral de achar que as coisas são óbvias, né? Ah, mas eu entendo, e realmente não para avaliar esses detalhes. E aí eu vou usar aqui uma expressão do Ferreirinha, do Carlos Ferreirinha, que hoje é um dos maiores nomes em termos de mercado de alto padrão, que ele diz que o que a gente precisa usar como inspiração das grandes marcas de luxo é a obsessão pelos detalhes, né? Então, o detalhe está nessa apresentação, nessa articulação, né? Nessa forma de falar, na expressividade. Muito bacana. E fica aqui aberto, né? Eu quero pedir primeiro para todos os participantes que, por favor, respondam o nosso Opina. Vou pedir para o Johnny colocar de novo ali, ele está ali no chat, né? O link para o Opina. Mas é bem importante e a gente só vai passar a apresentação da Mônica para as equipes que responderam Opina. Não, mentira, que a gente nem sabe quem responde Opina, porque o Opina é anônimo. Mas, por favor, gente, é bem importante para a gente entender, né, se o horário, a condição, a situação é a ideal aí para o grupo, né? Porque, no final das contas, a gente quer, vocês são os nossos clientes, né? Vocês, lojistas, equipes, o pessoal dizendo aqui, ó, queremos mais. Está aí também os contatos da Mônica, eventualmente, se alguma empresa quiser se aprofundar numa consultoria, enfim, a Mônica gentilmente fez essa apresentação para a gente, trouxe aí insights maravilhosos. Quem quiser se aprofundar, levar isso para o seu time, está aí o contato da Mônica. E fica aí aberto também, né? Se o pessoal tem alguma pergunta, pode abrir o áudio, pode interagir. Vamos deixar aí o pessoal se manifestar, se alguém tem alguma questão. Muita gente com o Nerso da Capitinga aí no time, é? Pessoal, ó, tá todo mundo aí elogiando, né? A equipe Roca adorou, ótima palestra. O pessoal da Supreme perguntou se eu faço treinamento interno, né? Sim, a gente faz treinamentos in company para empresas. Na verdade, esse é o foco, é o grande forte do meu trabalho hoje. A gente faz treinamentos na área tanto de comunicação quanto relacionados a atendimento e venda, relacionamento com o cliente. Então, a gente trabalha tanto com clientes de alto luxo, por exemplo, eu fui responsável por desenvolver toda a parte de relacionamento com o cliente da FG Empreendimentos, em Balneário Camboriú, da Unimed, né? Mas a gente trabalha não só com esse cliente de luxo, mas a gente trabalha com todos os segmentos e entende que precisa realmente de uma adaptação, né? A gente entender quem é o nosso cliente, quem é o foco e como é que a gente pode se comunicar e se relacionar melhor com ele. Então, todos os trabalhos que eu faço são personalizados. A gente vai até a empresa, conversa, pega as demandas, entende, e aí faz um trabalho personalizado para o time, focado nos resultados daquele time. Aí, então, o contato, Mônica, pessoal não se manifestou aqui a respeito de perguntas, mas tem vários comentários ali no nosso chat, né? O pessoal da Absoluta Superfícies também aprovou. Parabéns, Mônica, parabéns. É sempre uma alegria,
me reencontrar contigo depois de tantos anos, né? Se o pessoal acha que eu comunico bem, parte desse meu sucesso é da Mônica, viu? Porque lá no comecinho, né, quando eu estava começando na carreira de jornalista, de repórter, eu tive essa grande oportunidade de ter a Mônica como uma mentora, né, na parte de fonoaudiologia. Obrigada, viu, Mônica? Muito obrigada. E aí, só deixar, Roberta, no Instagram e no LinkedIn, e principalmente no Instagram, a gente tem conteúdos a cada 2 dias bem focados em comunicação, atendimento, vendas. Então, se o pessoal quiser seguir, fique à vontade, que lá a gente compartilha bastante informação, pode conversar também. É isso. Então, o nosso Insights de hoje encerra por aqui. A gente impactou de certeza mais de 100 pessoas. Nós chegamos a ter 96 links aí durante a palestra, vários links com várias pessoas. Inclusive, uma das questões do Opina é perguntar quantas pessoas assistiram, né, a essa palestra aí na sua empresa, para a gente ter uma dimensão de alcance. E em junho a gente promete voltar com um novo insight, com mais assuntos relevantes aí para as lojas NCD. Beijo, Mônica. Beijo a todos. Uma excelente semana, boas vendas e até a próxima. Obrigada, tchau. Obrigada.